Eu acho que eu tinha tudo para ser um ateu na minha vida. Porque a estrutura do meu pensamento, ela é muito racional, lógica e cética. Eu sou cético em tudo que eu ouço, tudo que eu vejo. Eu brinco com o pessoal que eu sou São Tomé, que eu só acredito vendo. Alguém fala assim, não, porque aconteceu um milagre, não sei aonde. A minha natureza é de descrer e não de crer. Eu já fico com o pé atrás, falo assim, meu, é milagre, o que é milagre? O que se define como milagre? Aconteceu, não aconteceu? Eu sou desconfiado, a minha natureza é assim, eu tenho dificuldades em confiar. Para que eu confie numa pessoa demora, é um processo. E vocês sabem que, embora eu tenha todas as características de um ateu, eu não sou um. E vocês também sabem que no meio acadêmico, parece que querem rotular aqueles que creem em Deus como ignorantes. Você é crente, parece que é um sinônimo, é uma palavra usada de maneira pejorativa, né? E que tem uma conotação de que a pessoa ela é pouco instruída. Se você é crente, ou você é um enganado, ou você é um enganador. Eu, como sou pastor, você sabe onde é que eles me classificam, né? Embora esse rótulo, ele seja forte no meio acadêmico, eu queria dizer para vocês que muitos ateus estarão no céu, graças a Deus. O ateísmo não é o fim da possibilidade da salvação de nenhuma pessoa. Inclusive, eu reconheço muito da sua lógica, da sua linha de raciocínio, da compreensão que eles têm a respeito de muitas coisas. Eu me lembro que, quando eu fazia uma faculdade na Universidade Federal do Paraná, eu tive a oportunidade de cursar pedagogia, juntamente com a minha esposa, Luciana, e lá uma das professoras, ela tinha um apreço maior por mim, acho que porque eu falava bastante. Ela um dia chegou e disse assim, Ivan, eu quero que você sente comigo por 3, 4 horas, não me importa. E eu quero que você me explique tudo o que você acredita. Quero que você faça um resumo do Evangelho para mim. E eu arregacei as mangas, né? Falei assim, que oportunidade, né? Ela quer ouvir. Então, eu me preparei para, de uma maneira didática, uma vez que eu estava fazendo pedagogia, eu tinha que ser bem didático para uma professora, né, de pedagogia. E aí, então, eu sentei com ela, e depois de umas 3 horas e meia, onde só eu falava, quando eu terminei, ela olhou dentro dos meus olhos e disse assim, Ivan, meu filho, você realmente acredita que a cobra falou? Eu falei, vamos embora, professora. Como que eu não vou ter a empatia e a compreensão de que para algumas pessoas realmente crer na Bíblia é impossível. É impossível. Esses dias eu estava dirigindo, estava minha família toda no carro, e de repente a Sofia, que tem 8 anos, me saiu com essa. Acho que não veio da cabecinha dela, ela deve ter ouvido na escola, mas é uma lógica interessante dela. Ela pegou e disse assim, pai, eu estou na escola, não estou? Falei, tá na escola. E pai, você sabe que a escola usa muito papel, né? Falei, sim, sei, a escola usa bastante papel. E você sabe que a folha, os papéis, vêm das árvores, não vem? Falei, sim, vem. E a árvore é que dá oxigênio para a gente, não é? Eu falei, é. Então tem que matar muita árvore para fazer muito papel, não é? Eu falei, é. Então, pai, logo a escola quer nos matar. Perceba uma coisa importante nisso, que eu quero transmitir para você. Nem sempre a lógica, ela é uma boa ferramenta para entender o universo. A nossa lógica, ela é limitada. A nossa lógica, ela tem seus limites, ela não é onipotente no seu processo, né, da intelectualização da classe humana na Terra, não é.
Embora seja significativa, embora seja importante, a lógica nem sempre traz todas as respostas que eu e você queremos. A Bíblia, ela se posiciona de maneira muito clara. Em Gênesis 1, verso 1, é o primeiro verso da Bíblia, é bastante conhecido de todos nós, mas há uma declaração bíblica aqui. E aqui diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia é um livro criacionista. A Bíblia declara que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o autor de tudo que você vê. Foi Ele quem definiu que o céu seria azul e não rosa. Deus sabe ou não? Já imaginou todo dia aquele céu rosa? Ele sabia que tinha que ser azul. Foi Ele quem definiu que a relva seria verde. Foi Ele quem definiu que as petúnias teriam o seu cheiro exclusivo e característico. Deus pintou as asas do colibri. Deus definiu o sabor de cada fruta, de cada vegetal, aparência, cor, sabor. A Bíblia declara que Deus é o seu Criador. Foi Ele quem fez você. Nós fomos criados, segundo a Bíblia, à imagem e à semelhança de Deus. Isso exige para todos nós uma coisa chamada fé. Nós precisamos crer nisso, uma vez que nós servimos a um Deus que nós não podemos ver, que nós não podemos tocar, que nós não podemos ouvi-lo. Nós precisamos de fé para acreditar nisso. Fé, crença. A Bíblia, ela respeita todas as pessoas, homem, mulher, crianças, idosos, mas a gente encontra na Bíblia, no Salmo 53, no verso 1, uma frase aparentemente agressiva, falando a respeito daqueles que não creem em Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo no Salmo 53, no verso 1, Salmo 53, verso 1, diz o seguinte: olha o que a palavra de Deus declara nesse verso. Diz o tolo no seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. A Bíblia chama de tolo aquele que declara no seu coração que Deus não existe. Esse é um problema. Vocês sabem que em algum momento, dentro do ministério que eu exerço, no Está Escrito, eu comecei a fazer uma série, postar nas redes sociais essa série. 7 perguntas que todo evangélico deveria responder, 7 perguntas que todo católico deveria responder. E eu coloquei lá também 7 perguntas que todo ateu deveria responder. Gente, eu apanhei para valer. As pessoas ali, elas usavam palavras tão feias que eu nem sabia que existiam. E eram direcionadas a mim, pobre de mim. E eu fiz 7 perguntas para eles, que eles deveriam responder de maneira simples. E eu quero, com muito respeito, porque eu tenho conhecidos, colegas, que não têm as mesmas crenças que eu, que têm dificuldades em crer. E eu falo isso com o meu coração muito aberto e muito tranquilo. E eu quero mostrar para você que a lógica, que às vezes é tão explanada nos meios acadêmicos, talvez ela não seja tão bem fundamentada como alguns gostariam, como alguns desejariam. Por exemplo, você sabe que é sabido de todos e comprovado cientificamente que o universo ele está em expansão, ok? Logo, é uma dedução que em algum momento algo aconteceu para que essa expansão acontecesse. E aí então, uma das teorias, a mais popular talvez dentre os evolucionistas, é o Big Bang, onde algo explodiu. Uma das 7 perguntas que eu fiz, aliás, a primeira, foi exatamente essa. Bem, qual é a causa primeira
da evolução. Sim, porque em algum momento, em algum ponto dentro do tempo e no espaço, algo explodiu, certo? Então tá bom. O que explodiu? Que gases eram esses? E aí então vem muitas teorias de vários gases. Mas essa não seria a causa primeira. A causa primeira é de onde se originaram esses gases? Como surgiram? Ah, porque tinha carbono, tinha metano, tinha hidrogênio, ok. De onde surgiu isso? Como surgiu isso? Essa é a causa primeira. E logo nessa primeira pergunta, eu já acabei despertando o ódio de muita gente. Porque a causa primeira, ninguém sabe. Não existe cientista no mundo, não existe Richard Dawkins no planeta Terra, que possa nos dizer qual foi a causa primeira. Não se sabe o que de fato explodiu, nem a origem do que explodiu, se é que explodiu. Então, da mesma maneira que eu quero respeitar a crença evolucionista, não a ciência evolucionista, porque é apenas uma teoria, a evolução é apenas uma teoria, e ela deve ser analisada e estudada como tal, como uma teoria, com muito respeito, com muito cuidado. Eu gostaria também de ter esse mesmo respeito, quando nos meios acadêmicos, eu posiciono e digo assim, a minha causa primeira, assim como a de vocês, eu também não posso explicar. A minha causa primeira é Deus. Eu não sei de onde Ele veio. Eu não sei como Ele sempre existiu. Mas da mesma maneira como você crê que algo explodiu e que aquilo já existia e você não tem todas as respostas, eu também não tenho todas as respostas. Nós precisamos lembrar que a evolução, ela não traz uma harmonia perfeita com aquilo que a ciência já conseguiu provar através de observação e de experimentos. Por exemplo, vocês sabem que existe um princípio dentro da biologia, que é muito claro para todos nós, de que é o princípio de que vida provém de vida. É tão simples. Querido, você pode pegar qualquer coisa do reino mineral, você pode pegar qualquer coisa, você pode pegar uma tampa de caneta, o que você quiser, um sapato, e você pode colocar sobre qualquer temperatura, você pode colocar sobre qualquer pressão, pelo tempo que você quiser estender. Algo que não tem vida não gera vida, não é simples? Não é claro isso para todos nós? Então, esse é mais um hiato que existe na teoria da evolução, porque ninguém sabe explicar como algo que não tinha vida pôde gerar vida. Como que uma explosão que por definição destrói, passou a construir todo o universo na sua infinitude e esse planeta dentro da sua complexidade. A raça humana, ela, segundo a cronologia bíblica, existe já há 6.000 anos. E a gente não consegue entender como funciona o corpo humano. O cérebro é um grande campo de estudo para nós, e a gente não sabe exatamente como funciona. Nós temos algumas ideias, algumas direções, alguns acertos, muitos erros, como uma explosão que não tem sentimento, que não tem pensamento, que não tem personalidade, pode gerar vida e complexidade de vida. Todos nós conhecemos a segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. As coisas, elas sempre estão num processo organizado para o desorganizado. Elas sempre partem do complexo para o simples e não o inverso, como a evolução aponta. Por isso, quando nós paramos para pensar e para refletir a respeito da vida, a gente precisa estar aberto a crenças e as possibilidades e a entender que ninguém é dono da verdade e que todos nós estamos buscando conhecer aquilo que de fato é. Querido, se de fato houve um momento onde o meu ancestral foi um macaco, um símio, eu não quero acreditar num Deus que não existe. Eu não quero ficar orando a um Deus que simplesmente não existe. Eu quero, se essa é a minha origem, eu vou aceitá-la. Agora, se a minha origem
ela é principesca, se a minha origem vem da realeza de um Deus, eu não quero acreditar que eu vim de um macaco, eu preciso descobrir e buscar a verdade, para eu saber o que de fato é. Eu me lembro de ter ouvido uma história, de que um grupo de monges foi debater exatamente sobre isso, sobre a existência de Deus. Deus existe ou Deus não existe? A gente simplifica muito as coisas, né? Parece que Deus existe ou não existe. Eu creio que sim, o outro creio que não, como se as coisas se resolvessem assim. E eles estavam exatamente fazendo isso, esses monges. Eles estavam ali analisando se Deus existia ou não existia. E depois de muito debate, eles estavam reclusos, já uma semana debatendo sobre esse tema, e por fim eles chegaram à conclusão: Deus não existe. E ótimo, Deus não existe, chegamos a essa conclusão. E aí então eles foram dormir, né? Porque depois que chegaram à conclusão, vamos dormir, e dormiram. No outro dia cedo, um monge estava andando, e ele viu ao longe um outro monge. E ele foi chegando mais perto, e viu que aquele monge, ele estava orando. Aí ele interrompeu a oração do monge e falou: mas rapaz, o que você está fazendo? Ele falou assim: eu estou orando. Mas rapaz, ontem a gente não definiu que Deus não existe? Aí o monge olhou e falou assim: mas e o que Deus tem a ver com isso? A gente define se Deus existe ou não existe, como se o fato de eu definir, ele existe, como se ele fosse passar a existir. Ou a gente diz assim: não, ele não existe, então pronto, agora ele não existe mais. A minha crença não define a verdade. O fato de você crer em Deus não torna ele real. O fato de você descrer em Deus não mata Deus. Um dia desses eu estava andando na rua e vi uma camiseta escrito assim: Deus morreu, na frente assim, assinado Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche. Nietzsche, Deus morreu. Aí eu falei assim: nossa, que camiseta pesada, né? Deus morreu. Aí nas costas estava escrito assim: Nietzsche morreu, assinado Deus. Queridos, se Deus existe, eu fico imaginando, se Ele existe, vamos partir dessa hipótese, certo? Deus existe. Se Deus existe, imagine Ele olhando para o indivíduo que diz que Deus não existe. E Ele usa a lógica, Ele usa a razão, Ele usa a ciência, e Ele tem argumentos, e Ele está lá falando, não existe, se Deus existe, que cai um raio na minha cabeça, está vendo? Não teve raio, então Deus não existe. Por quê? Porque o raio não veio. Eu acho que Deus olha e fala assim: meu filho, eu te amo tanto. E eu te amo tanto a ponto de salvar você, mesmo você assim. De tanto que eu te amo. Você acha que Deus para de amar alguém simplesmente porque Ele resolve apagar Deus da vida dele? De forma alguma. De forma alguma. Você quer ver um texto bíblico? Hebreus, no capítulo 11, no verso 3. A Bíblia diz uma coisa importante aqui, que é a nossa crença, é a nossa fé. Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, olha só o que a Bíblia diz: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível. A Bíblia diz que nós cremos pela fé. Eu vou explicar uma coisa aqui para você, que talvez você nunca tenha ouvido, talvez nunca mais ouça. A fé, ela caminha na plataforma da dúvida. Você só pode exercer fé onde tem dúvida. Então, quando a Bíblia também declara que sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia também está dizendo que Deus escolheu nos oferecer o direito à dúvida. Você pode escolher duvidar. Você pode escolher não crer. Por que Deus escolheu esse caminho? Não sei, mas uma coisa eu sei. Não seria muito mais fácil Deus aparecer aqui e falar: oi, eu existo, né? Melhor? E acabar com todos os argumentos dos ateus. Não sei qual é. Era só chegar e falar assim: estou aqui. Vocês achavam que eu não existia? Pois eu estou aqui. E eu vou provar para você que eu sou Deus.
Vou falar coisas para você que só você sabe. E vou falar só aqui, ó, só de pensamento. A gente ia falar assim, Deus existe. Não ia ser muito mais fácil? Quantas vezes eu já me questionei sobre isso? Deus aparece. Por que eu, Ivan, tenho que ficar tentando mostrar para as pessoas que o Senhor existe? O Senhor vem e pronto. Né? O Senhor vai me poupar um trabalhão. E olha, que eu falo, ninguém me escuta. Então vem e aparece. Mas daí sabe o que eu pensei? Eu acho que Deus, Ele não falou comigo assim, mas eu pensei assim, né, que Deus, se Ele viesse falar comigo, Ele ia falar assim, Ivan, meu filho, eu fiz exatamente isso. Eu mandei meu filho. Ele fez tudo, Ele andou sobre as águas. Ele multiplicou comida, Ele ressuscitou morto. Ele sabia o que Natanael estava pensando lá debaixo daquela árvore. Ele sabia os pecados de todas as pessoas, Ele escreveu no chão sem conhecer nenhuma delas, para mostrar que Ele é Deus em pele humana. E o que eles fizeram? Mataram Deus. Então, a nossa falta de fé não é porque Deus não apareceu, porque Deus apareceu. E nós matamos Deus. Então entenda, amigo, que Deus escolheu na sua soberania dar a você o direito à dúvida. Você é livre para escolher no que crer. Existem duas teorias, a criacionista e a evolucionista, são as maiores teorias. Eu escolho no que creio. Eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. Vocês sabem que os ateus, eles são militantes. Aqueles que participam aí do neo-ateísmo. Já viu isso, né? O neo-ateísmo. São militantes. Eles levantam suas bandeiras e eles defendem com garra. E eu percebi isso na própria pele. Depois procura na internet lá. 7 perguntas que todo ateu deveria responder. Só eu fiz esse negócio aí. Então vai cair lá. E você vai ver muita coisa. São perguntas simples. Apareceu um geneticista de Cambridge para responder as perguntas. Eu falei assim, gente, um estilingue resolveu o problema. Não precisava de todo esse armamento aí. 7 perguntas simples. Simples. Que eles falam um monte, mas não respondem nada. Xingam, agridem, mas não respondem. Agora eu queria fazer uma pergunta muito honesta e sincera, e essa é uma das 7 perguntas ali. Imagine alguém que é crente, seja em qualquer denominação, e aí você imagine que esse indivíduo descobre dentro do coração dele que Deus não existe, ok? O que vai melhorar na vida dessa pessoa? Há um proselitismo do ateísmo hoje grande, sobretudo na Europa, para que as pessoas deixem de crer em Deus. O que o ateísmo trouxe para a vida de alguém? Você já viu alguém que se converteu ao ateísmo e que por causa disso a família foi reestruturada? Você conheceu alguém que se converteu ao ateísmo e abandonou a bebida alcoólica? Você conheceu a história de uma prostituta que agora se converteu ao ateísmo e abandonou as suas? Mas mesmo que você tivesse a história de alguém que se tornou um ateu e teve a sua vida transformada, sua família foi reestruturada, os vícios ele abandonou, mesmo que você tivesse uma história, para cada história que você me trouxesse, eu teria centenas e centenas de histórias, mostrando a vida de pessoas que se converteram a Jesus de Nazaré e tiveram sua vida transformada, tiveram suas vidas transformadas. Que vantagem moral, espiritual, trouxe o ateísmo para a vida das pessoas? Eu acho incrível, quando eu vou tentar entender a lógica do pensamento do ateu, muitos afirmam o seguinte: Deus não existe, olha a fome na África.
primeira pergunta que eu faço é: esse homem já foi para a África alguma vez? Ou ele está escrevendo isso dentro do seu escritório confortável, em um bairro tradicional de Londres? Você já parou para pensar e para perceber que essas pessoas que dizem que em função da fome, da miséria, das injustiças sociais, Deus não existe, são pessoas que não sofrem miséria, nem fome, nem injustiça social? Porque quando você vai na África, as pessoas pobres, humildes, elas têm uma fé linda em Deus. A descrença está no intelectual, que recebe seus milhares de euros por ano, que dentro da sua capacidade acadêmica, intelectual, ele teoriza a fé, e diz assim: Deus não existe, olha lá a miséria. O responsável da miséria nos países subdesenvolvidos é dos países de primeiro mundo. Você não precisa ser nenhum sociólogo para chegar a essa conclusão. O quanto que nós somos explorados, pelas elites. Agora você quer colocar a culpa em Deus e dizer que Deus não existe, porque eu sou responsável pela fome e pela miséria do meu próximo, do meu semelhante, e eu culpo Deus? É isso? Com essa mensagem, eu queria colocar dentro de você uma sementinha, e dizer que eu rejeito a ideia de que dentro daqueles que são crentes só existem pessoas enganadas ou enganadores. Existe vida e inteligência também no meio do povo de Deus. Pessoas que pensam, pessoas que param para ler, para refletir. A crença na existência de um Deus criador, ela passa pelo intelecto, mas ela não para ali. A Bíblia declara que nós cremos pela fé. Eu não sou advogado de Deus. A minha função na terra não é provar a existência de Deus, mas testemunhar daquilo que Jesus fez na minha vida. Como Ele é capaz de me amar, mesmo eu sendo quem eu sou. Ele me aceita, apesar de me conhecer tão bem. Talvez seja fácil para você gostar de mim, porque você não me conhece. Mas Deus sabe quem eu sou. E mesmo assim Ele me ama. Mesmo assim Ele continua acreditando em mim, quando ninguém acredita. Quando nem mesmo eu consigo acreditar em mim. Quando as minhas promessas, elas são quebradas uma a uma, várias vezes. Eu estou aqui para testemunhar que depois que Jesus entrou na minha vida, a minha maneira de interagir com as pessoas mudou. A minha agressividade se foi. O meu ódio, por causa das injustiças, foi amenizado pela palavra de Deus, sabendo que Ele é o justo juiz, que é Ele quem vai cuidar de mim, que eu não dependo do governo, nem de um patrão, um empregador. Eu estou aqui para testemunhar de que a minha vida é muito mais plena quando eu converso com alguém que eu não vejo, que eu não escuto, que eu não toco, mas que eu sei que Ele está aqui do meu lado. Qualquer agnóstico, qualquer ateu, tem muitos argumentos. E eles teriam argumentos para rebater tudo aquilo que eu falei aqui. Mas a questão vai além do argumento. Passa pela experiência de vida de cada um de nós. E aqueles que tiveram um encontro real e genuíno com Jesus, sabem que Ele é tão real quanto a mim e a você. Eu queria que você fechasse seus olhos e desse a oportunidade de conversar com esse Deus que ama você. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor nos ama mesmo quando nos falta fé para acreditar em Ti. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abraçado de uma maneira tão linda, tão singela, tão pura, tão serena. Nós nos colocamos em Tuas mãos para que o Senhor nos ajude a crer,
para que o Senhor coloque dentro de nós a certeza da tua existência. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém.